Neste vídeo aprenderemos 70 palavras do futebol, como preparação para a Copa do Mundo que se aproxima. Começamos então. Nesse vídeo faremos 70 palavras, no vídeo mais adiante tornaremos em frases e coisas mais práticas. Lembrando mais uma vez para vocês compartilharem, por favor, compartilharem os nossos vídeos, isso ajuda muito o canal e, evidentemente, verem até o final, curtir e se inscrever quem ainda não fez. Então, Mundial, em hebraico, é a Copa do Mundo. Mundial, Copa do Mundo. Gavia Haolam. Olam quer dizer mundo. Olam, mundo. Gavia seria troféu. Então, Gavia Olam, Copa do Mundo, ou, como vimos anteriormente, Mundial, e com sotaque brasileiro, mundial mesmo. Torneio, parecido com português, torneio, torneio. Alifut, campeonato. A palavra aluf é campeão, alufá, campeã, e alifut, campeonato. Agora é a vez de vocês. Alifut, campeonato. Mukdamot, mukdam quer dizer cedo. Mukdam, cedo, e mukdamot é a palavra que temos para eliminatórias da Copa do Mundo. Mukdamot. Gmar é a final. Gmar, final. Hatzi Gmar, Hatzi é meio, metade, então Hatzi Gmar é semifinal. Hatzi Gmar. Por exemplo, se eu quero dizer são 10:30, então eu falo Eser vachetzi, 10:30. Chetzi é metade. Chetzi tapuz, metade de uma laranja. Chetzi Gmar seria metade da final, ou seja, semifinal. Reva Gmar. Reva quer dizer um quarto, então são as quartas de final. Reva Gmar. E assim aprendemos também quando queremos dizer, por exemplo, são 10:15, Eser vareva, ou seja, 10:15. Ou, se eu quero dizer que são 15 para as 10, Reva le Eser, ou seja, 1/4 para as 10. Então temos aqui Reva Gmar, quartas de finais. E se vocês verem bem, esse Reva é parecido com o número Arba, que é o número 4. Reva Gmar. Shlav Abatim. Bait, talvez vocês já conheçam. Bait quer dizer casa. E o plural, Batim. Então, Bait, casa. Batim, casas. E Shlav é degrau, mas nesse caso também quer dizer etapa. Shlav Abatim. Shlav Abatim. Fase de grupos. Mishak Pticha. Mishak é um jogo, vem do verbo lesachek, que é jogar, brincar, e Pticha, abertura, vem do verbo liftoar, que é abrir. Então temos Mishak Pticha, jogo de abertura. Mishak Pticha, jogo de abertura. Mishak, já vimos no anterior, Mishak somente é sozinho que diz jogo. Mishak, jogo. E às vezes também pode ser um jogo que a pessoa joga não só de futebol, qualquer jogo é Mishak.
Kaduregel. Aqui temos duas palavras juntas que se tornaram uma palavra. A primeira palavra é kadur, bola, e regel quer dizer perna, ou pé. E juntamos as duas palavras, fica kaduregel. Ou seja, é a verdade como em português, futebol. Fute é perna, pé, e bola. Kaduregel. Kadur, bola, kadur. Na verdade, a palavra kadur tem outro significado, também é um comprimido, mas aqui evidentemente é bola. Sha'ar. Sha'ar é o gol. Sha'ar é tanto o gol como o gol onde a bola entra, como o gol em si. Sha'ar. E sha'ar também significa portão. Sha'ar. Beitá. Beitá é um chute. Beitá, chute, vem da palavra livot, chutar. Vem do verbo livot, chutar. Beitá. Messirá é um passe. Messirá é um passe, vem do verbo limsor, que é passar, transmitir, masoret, tradição, e messirá é um passe. Agora é a vez de vocês. Messirá. Neguihá. Neguihá. Neguihá é um cabeceio. Neguihá. Atkafá é o ataque. Atkafá. Atkafá é um ataque. Geralmente aqui em Israel, quando se fala Atkafá, está se falando com esses mísseis aqui. Mas aqui é o ataque de futebol, onde não tem nenhum perigo. Atkafá. Atkafá, e o verbo é litkov. Litkov, atacar. Ou tem também letkif. Haganá é a defesa. Haganá. Haganá. Haganá, defesa. Lehagen, defender. Haganá. Mitparetzet. Mitparetzet é um contra-ataque. Leitparetz é como que explodir, nesse caso, no nosso contexto, por exemplo, um vulcão, quando ele explode, que chama em português, erupção é leitparetz. Ou quando alguém está falando e uma outra pessoa atrapalha e entra no meio do que ela está falando, é leitparetz também. E mitparetzet é a palavra de contra-ataque. Sarkan é o jogador. Sarkan. Vimos que lesarek é o verbo jogar, pode ser brincar também, e mishak é o jogo. E da mesma raiz, sarkan. Sarkan, com nun no final, com nun sofit, é o jogador. Evidentemente, sarkan kaduregel, jogador de futebol. Sarkan kadursal é o jogador de basquetebol. Sho'er. Sho'er é o goleiro. Já vimos que sha'ar é o gol e sho'er é o goleiro. Sho'er. Halutz. Halutz é o atacante. Halutz, atacante. Kashar. Kashar é o meio-campista. Kashar vem da palavra kesher. Na verdade é kashar, kesher quer dizer relação. Por exemplo, duas pessoas estão em kesher, elas estão em relação. E o meio-campista faz, ele
põe o contato entre os jogadores. Então, temos aqui cachar. Cachar. Magen é o defensor. Magen. Magen vem do verbo lehagen, que já vimos que é defender. E o magen é o defensor. Balam. Balam é o zagueiro. Vem do verbo livlom. Livlom, que é o frear, por exemplo, no carro. Balam é o freio também. Balam é o freio. Livlom, frear. E no contexto de futebol, balam é o zagueiro. E tem esse segundo significado, que é o freio. Segel. Segel é o elenco. Segel. Nivcheret. Nivcheret é a seleção. Nivcheret. Vem do verbo livchor, que é escolher. Livchor é escolher. E Nivcheret são os escolhidos. A seleção. Nivcheret. Captain, como em português, capitão. Captain. Me'amen. Me'amen é o treinador. Me'amen. Vem do verbo le'amen, que é treinar. E o imun é o treino. Então temos aqui me'amen, treinador. Agora é a vez de vocês. Me'amen. Itztadion, esse é parecido com o português, estádio. Itztadion, palavra um pouco comprida. Itztadion, estádio. Migrash. Migrash é o campo. Migrash Kaduregel, campo de futebol. Migrash, campo. Agora é a vez de vocês. Migrash. Kahal, torcida. A palavra kahal quer dizer público, em geral, mas nesse contexto é torcida. Kahal, torcida. Ohed é o torcedor. Ohed, torcedor. Ohed, torcedor. Yetzia, arquibancada. Yetzia, arquibancada. Lembrando para vocês deixarem os seus comentários. Vamos fazer, por exemplo, para cada um que quiser, evidentemente, pode escrever 2 palavras de futebol, dessas que a gente está aprendendo hoje, nos comentários. E continuamos então. Yetzia, arquibancada. Degel, bandeira. Degel, bandeira. Himnon. Himnon é o hino. Himnon. Himnon, hino. Gavia, já vimos no começo desse vídeo, Gavia Olam é a Copa do Mundo, né? E somente a palavra Gavia sozinha é a taça. Medalha, como em português, medalha. Tekes é uma cerimônia. Tekes, cerimônia. Imun, imun, treino. Já vimos anteriormente que me'amen é o treinador, le'amen, treinar, e imun é o treino. Imun, treino. Machané, imunim. Mais uma vez, imun, treino, imunim são os treinos. Machané, imunim seria
Mahané como se fosse um campo, num certo sentido. Imunim, campo de treinos, ou seja, onde em português se fala concentração. Kosher é ter preparo físico. Kosher. Kosher. Heder kosher é o que em português a gente chama de academia. Seria literalmente o lugar, a sala onde se faz o preparo físico. Se trabalha no preparo físico. Heder kosher, academia. E simplesmente kosher é o preparo físico. Himum, aquecimento. Himum, a palavra ham quer dizer quente. Lechamem, esquentar. E himum é o aquecimento. Himum é o aquecimento. E, por exemplo, temos agora inverno aqui em Israel. Então, acendemos o himum, calefação, aquecimento. Himum, aquecimento. Evidentemente também no sentido de futebol. Aquecimento, himum. Metichot. Metichot, alongamento. Metichot. A palavra metar quer dizer tensão, mas metichot, alongamento. Tática, como em português, é a tática. Estratégia, vamos ler juntos essa palavra grande em hebraico. Estratégia. Estratégia. Erkev, é a escalação. Herkev, escalação. Chiluf, substituição. Leachlif é trocar, substituir. E chiluf é substituição. Leachlif, substituir, trocar. Pode ser também trocar numa loja, uma roupa. Leachlif. E chiluf, substituição. Ptsiá é uma lesão. Ptsiá, lesão. Liftsoa pode ser também um ferimento, ferir. E ptsiá é uma lesão. Shofet é o juiz, é o árbitro. Já vimos isso em algum vídeo anterior. Shofet. E parece que nos vídeos de palavras diárias em hebraico vimos essa palavra shofet. Vem do verbo lishpot. Lishpot que é julgar. E shofet, além de juiz, também juiz de uma forma geral e árbitro também dos jogos. Shofet. Kavan é o bandeirinha. Pendel é o pênalti. Pendel. Keren é o escanteio. Keren, escanteio. Haverá, falta, transgressão. Haverá. Kartis Tsahov. Kartis é um cartão, pode ser um bilhete também. Tsahov é o amarelo. Kartis Tsahov. Faremos em algum vídeo uma revisão sobre as cores. Tsahov é o amarelo. Kartis Tsahov. Agora é a vez de vocês. Kartis Tsahov. Kartis Tsahov. Perguntamos para vocês
talvez lembrem como se fala o vermelho. Como é que seria então cartão vermelho? Kartis Adom. Adom é o vermelho. Então temos aqui Kartis Adom. Adom, vermelho. Agora é a vez de vocês. Kartis Adom. Nivdal. Nivdal é o impedimento. Nivdal. Nivdal, impedimento. Vamos pegar aqui, só fazer uma pequena revisão dos números. Hamishim. Hamesh é 5, Shmone é 8. Hamishim, o Shmone, 58. Ou seja, já estamos na palavra 58, nesse vídeo teremos 70 palavras. Hamishim, o Shmone. Tosefet Zman. Zman é tempo, vimos também em algum vídeo anterior. Zman, tempo, e Tosefet é um acrescimento. Então, acrescentar. Então, acrescentar o tempo é o acréscimo de tempo. Tosefet Zman. Arachá. A palavra aroch quer dizer longo e le'arich quer dizer prolongar. E arachá é a prorrogação. Arachá. Lembrando para vocês, o número 6 em hebraico é sheish e 60 shishim. Shishim. Yerivá ou Yariv é o adversário. Nitzachon é a vitória. Lenatseach quer dizer vencer. É o verbo vencer, lenatseach. E Nitzachon é a vitória. Então temos lenatseach e Nitzachon. Efsed é a derrota. Leafsid é perder, no sentido de perder um jogo. E Efsed é a derrota. Efsed. Teco. Teco é o empate. Teco. Teco. Número 64. Shishim ve arba. Shishim ve arba. 64. Dirug. Classificação. Vem da palavra madrigot. Madrigot são escadas. E dirug é classificação. Temos aqui Shishim ve Hamesh. Nekudot. Nekudot são os pontos, né? Os pontos da tabela. Vocês conhecem isso como os pontos vocálicos no hebraico. Também Nikud ou Nekudot. Nekudot, pontos. Agora é a vez de vocês. Nekudot. Nekudot. Alufá é a campeã. Alufá. Vimos no início do vídeo. Aluf, campeão. Alufá, campeã. Alufim, campeões. Campeões. Sganit Alufá é a vice-campeã. Sganit Alufá. Apalá. Apalá, classificação. Ou seja, quando o time foi classificado. E por último, temos o Iruar. Iruar é o país sede. Learear é como ser um anfitrião, como as pessoas que visitam um certo lugar, é um
leareach e ruach. Então terminamos as 70 palavras. O que ficou faltando para um outro vídeo é colocar essas palavras em frases, em diálogos, dentro de um contexto. Isso faremos em uma outra vez, talvez um pouco mais para perto da Copa do Mundo. Então, shalom e até a próxima. Shalom.